saí, fui comprar e ai, foi tão gostoso, esqueci da vida. Agora tem que voltar para a vida real. Isso é bem perigoso. Comprar pode ser um ato relacional. Eu tô me sentindo sozinha, eu tô me sentindo abandonada. Tu vai numa loja e a pessoa te atende super bem. E aí, se tu começa a olhar um pouco mais a fundo, é que aquilo lhe dá conforto. Essa sensação de solidão, ela é uma sensação psicológica, mas ela é uma sensação também que vai mudar fisiologicamente, né? E aí vai gerar um conflito. E esses conflitos, eles podem ir gerando comportamentos de enfrentamento, dentre eles o consumo. A compra não é pela compra em si, mas é focada e motivada pela regulação emocional que gera. E uma delas é a abertura de um espaço para uma nova interação social, que parece muito confortável. Então esse não é um caminho, primeiro, sustentável para que você viva bem, e segundo, não é um caminho que vai te direcionar para comportamentos funcionais. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas pequenas falas que nós temos com nós mesmos, sabe? Tipo assim, nossa, fui comprar e desliguei da vida, como se fosse algo que quase que fez uma meditação. Liga um alerta. Jéssica, como evitar tudo isso? A gente tem que começar por... Você compra como um fator de escape para o seu sentimento de solidão. Como assim, Jéssica? É exatamente isso que nós vamos discutir no episódio número 218 do podcast Mais Que Finanças. Eu fico assim, 218, caramba! No início eu dizia assim, 12º, 13º. Aí quando passou do 100 eu disse, não, deixa dessa coisa, vou dizer o número completo, porque não vai estar dando certo, eu vou enrolar a língua toda vez, né? Deixa quieto. Então, o episódio número 218 do podcast Mais Que Finanças, o podcast em que nós falamos muito mais do que números, nós falamos de comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Meu nome é Jéssica Campra, sou doutora em finanças comportamentais e toda terça-feira e sexta estamos aqui com um episódio novo, falando de artigo científico, falando sobre algumas sugestões, falando algumas experiências de vida, alguns casos reais, alguns tira-dúvidas, enfim. Eu vou aí... agora eu tava pensando uma coisa que de episódio que faz tempo que eu não faço é comentar algum livro, algum filme, né? Não que eu olhe muitos, mas... Tipo, essas faz horas que eu não faço. Principalmente de livro, eu gosto muito de fazer e faz horas que eu não faço. Vou colocar aí na agenda. Mas enfim, todas terças e sextas temos um episódio novo aqui no podcast Mais Que Finanças. E o tema de hoje é compra e solidão. Talvez você já esteja aqui, né, há mais tempo e você já consiga compreender que sempre existe uma função no ato de comprar. Em qualquer ato que nós vamos fazer. Eu vou tomar uma água. Falando nisso, acabou minha água. Vou tomar uma água. Tem a função. Eu tomar água, matar minha sede. Eu vou comer. Tem uma função aquele alimento que é matar minha fome. Então, todo o nosso comportamento por trás esconde uma função. E comprar, muitas vezes nós julgamos que é simplesmente um ato em relação ao bem que nós estamos adquirindo. E isso não é verdade. Muitas vezes não é sobre o bem em si que está sendo adquirido, mas os motivadores que fizeram com que aquele bem fosse adquirido. Então tem uma distinção muito grande nesse sentido. E nós temos que identificar. E um dos aspectos que pode contribuir como motivador da compra, depois eu vou falar um pouco mais do estudo, como sempre está na descrição a referência, é a solidão. Mas primeiro vamos entender esse sentimento de solidão, tá? E depois, então, nós vamos, só para te entender a dinâmica do podcast, vamos entender um pouco sobre essa perspectiva da solidão. Depois vamos entender o que o artigo diz da relação entre solidão e compra. E depois nós vamos falar sobre como analisar se eu estou me sentindo só ou não. E como nutrir melhor essas relações. E aí eu vou trazer um exercício bem bacana nesse sentido. Então, para começar, o que é a solidão? A solidão é quando tu tem uma balança, pensa numa balança, e tu pensa que essa balança, ela tá tentando nivelar o que tu espera construir de relacionamento com as pessoas e o que efetivamente tu gostaria, tu tem. Então, percebe que existe aí um ideal de relacionamento e o relacionamento real.
Quando existe discrepância entre o que tu julga que fosse um relacionamento legal e o que é, começa a gerar essa sensação de solidão. Então percebe, pode ser que não seja só. Pode ser que o que está discrepante é a tua percepção entre o que tu acha que é ideal e o que tu tem. O que não significa que o que tu tem é bom. Pode ser que tu tenha que melhorar muito o que tu tem. Mas a sensação nasce desta sensação de discrepância entre o que tu gostaria e o que tu tem. Se o que tu tem é menor do que tu espera, tu vai ter uma sensação de solidão. E quando esta sensação de solidão, ela vem dos relacionamentos essenciais, casamento, mãe, pai, irmão, melhor amigo, que é um pouco menos, mas também, quando essa discrepância vem desses relacionamentos essenciais, essa percepção de discrepância ela é ainda maior. Então, parece que abre ainda mais o buraco, sabe? Assim, tipo, essa sensação aumenta. E isso não tem implicações só do ponto de vista psicológico, tem implicações também neuropsicológico, né? Então, altera alguns funcionamentos do teu cérebro, essa sensação de solidão. 2 aspectos relevantes disso. Há uma maior prontidão a estímulos sensoriais negativos, então é como se tu estivesse mais alerta em relação às ameaças, quando tu tem essa sensação de solidão. E aspectos emocionais ficam menos sensíveis. Dando um exemplo, tu tem menor sensibilidade à recompensa. O teu núcleo accumbens, ele tem uma menor tendência à ativação quando tu tem essa sensação de solidão. Então é como se realmente a vida, ela fosse perdendo brilho, perdendo cor, perdendo graça, e as coisas começassem a ficar mais pastel. Né? Aquela coisa assim, tipo, isso aí, tá bom e tal. Então, essa sensação de solidão, ela é uma sensação psicológica, mas ela é uma sensação também que vai mudar fisiologicamente, né? E aí vai gerar um conflito. A partir daí, pode gerar conflitos. E esses conflitos, eles podem ir gerando comportamentos de enfrentamento, dentre eles o consumo. Porque tu pensa, eu tô me sentindo mal. Comprar pode ser um ato relacional. Eu tô me sentindo sozinha. Eu tô me sentindo abandonada. Eu tô sentindo que ninguém para conversar comigo. Aí tu vai numa loja e a pessoa te atende super bem. A pessoa te mima, né? Entre aspas. A pessoa te oferece tudo e mais um pouco. Eu conheço casos, assim, de pessoas que têm compras compulsivas e que tu sempre pergunta, tuas amigas e tal. A amiga é sempre uma dona de uma loja, uma vendedora. E aí, se tu começa a olhar um pouco mais a fundo, é que aquilo lhe dá conforto. Aquela pessoa, aquela pessoa, primeiro ela gera uma interação, porque a pessoa tem interesse que essa interação aconteça. E essa interação, ela vai gerando um acalento, é como se aquela pessoa fosse amiga. Mas ela é a vendedora. Mas entende que diminui um pouco o senso de solidão, porque eu começo a estabelecer uma interação muito forte. E aí essa interação vai se evoluindo. Daqui a pouco essa pessoa tá na tua casa. Aí essa pessoa te manda mensagem dizendo, amiga, tu não vai acreditar, chegou coisa nova aqui, eu acho que super combina contigo, tu vem ver ou tu quer que eu te leve na tua casa? Aí começa a facilitar. E aí a compra não é pela compra em si, mas é focada e motivada pela regulação emocional que gera. E uma delas é a abertura de um espaço para uma nova interação social, que parece muito confortável, amigável. Mas, na verdade, muitas vezes... E aí eu não tô dizendo assim, né? Nossa, não tenho mais amizade com nenhum vendedor. Não é isso. Mas é entender contexto. Então, de um lado tem isso.
E aí tem esse conflito, vai surgindo um conflito. Eu tenho um comportamento hedônico, né, de querer fazer essas aquisições, mas eu também tenho uma meta de autorregulação. Caramba, eu não posso estar comprando tanto. E aí, além do conflito da solidão, começa a gerar esse conflito. Mas a solidão, né, e aí gera, eu quero compensar, mas aí eu também quero me regular. Só que daí esses conflitos todos vão fazendo com que também essa solidão vai baixando a tua capacidade de autocontrole. Porque tu vai perdendo a capacidade de regulação emocional. E aí quando vê, a coisa sai do controle, né? O que o estudo faz a partir dessa discussão toda? Ele diz o seguinte: ele tenta analisar se pessoas que estão se sentindo sós, materialistas, quando focam o consumo na regulação emocional, se tornam mais impulsivas. Por que tudo isso? Porque eles conseguiram apontar que, assim, só a solidão por si só, eu tô me sentindo só, isso não é gatilho para utilizar a compra como um comportamento de enfrentamento. Porque se assim fosse, todas as pessoas que tivessem sensação de solidão teriam compra compulsiva ou impulsividade com o consumo. E não é isso que acontece. Então, o que diferencia é a importância às posses. Então, para que a solidão ela seja um antecedente da compra impulsiva, a pessoa ela tem que dar muita importância às posses. Ela tem que olhar e dizer assim: nossa, comprar isso é muito importante para mim. Nossa, comprar isso vai mudar a forma como que eu me posiciono, vai mudar a forma com que eu me visto, vai me deixar mais... Eu acho que os outros vão me olhar de uma forma diferente. Então, quanto maior a importância que ela dá à posse, mais impacto a solidão tem na impulsividade de compra. Então, essa importância das posses, tecnicamente chama de materialismo. É o quanto tu atribui de importância às coisas materiais. Quanto mais tu atribui importância às coisas materiais, mais materialistas tu é. Então, para pessoas com esta categoria, com esta característica, sentimentos de solidão podem ser estímulos adicionais para a impulsividade de compra. Somando-se a isso, essa busca por regulação emocional. Então, quando existe, né, uma busca de compras pelo motivo de utilizar a compra como uma forma de distração, de alívio emocional, de esquecer o problema, de sentir-se melhor, aí potencializa ainda mais a compra por impulso. Então, olha só a dinâmica. Eu me sinto sou materialista. Isso por si só já leva à impulsividade da compra. Mas eu ainda posso adicionar mais uma variável. Eu tô comprando porque comprar faz eu esquecer dos problemas. Faz com que eu me sinta bem. Faz com que eu me distraia. Aquelas pessoas que atribuem a estas características a compra também têm mais impulsividade. Então percebe que para a solidão levar ao consumo impulsivo, nada tem a ver com necessidade utilitária. Eu preciso comprar essa caneca porque eu preciso beber água. Eu não tenho onde beber água, então eu preciso comprar uma caneca. Um motivo utilitário. Preciso da caneca, assim, do objeto, para ele me servir a um fim. Não. Para que a solidão direcione a impulsividade, eu não estou preocupada com o fim do objeto. Eu estou preocupada com o que o ato de comprar este objeto, primeiro, vai representar em termos de posse, e segundo, como que eu vou me sentir nesse ato. Eu vou me sentir bem, eu vou sentir que eu me distraí com a vendedora, esqueci dos meus problemas. Então toma muito cuidado quando tu pensa assim, saí, fui comprar, e foi tão gostoso, esqueci da vida.
Agora tem que voltar para a vida real. Isso é bem perigoso. Porque significa que tu tá usando o ato de comprar como uma fuga da realidade. E isso é indício de que tu pode desencadear uma compra impulsiva e, se reforçada, daqui a pouco uma compra compulsiva. Então esse não é um caminho, primeiro, sustentável para que você viva bem, e segundo, não é um caminho que vai te direcionar para comportamentos funcionais. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas pequenas falas que nós temos com nós mesmos, sabe? Tipo assim, nossa, fui comprar e desliguei da vida, como se fosse algo que quase que fez uma meditação. Liga um alerta. Porque se trouxe esse alívio tão significativo para ti, tu vai querer repetir. Só que daí tu começa a perder a sensibilidade frente às consequências negativas desse ato. Porque a consequência positiva é tão boa, tu te sente tão desligado de tudo, te dá aquele alívio de, consegui relaxar, finalmente consegui relaxar, consegui não pensar em nada. Que a consequência negativa, um problema financeiro, não conseguir alcançar teus objetivos, não montar tua reserva de emergência, tudo isso fica em segundo plano. Ou se tu começar a ter dívida, a tua sensibilidade a tudo isso começa a diminuir. E aí começa a potencializar cada vez mais a função da compra na tua vida como uma estratégia de alívio, de fuga da realidade, de distração, de tentar estabelecer um vínculo com a vendedora. E aí quando tu vê, aquilo ali já virou hábito. Não tô me sentindo bem? Aí eu vou lá com a Cris, sei lá, chutei um nome, na loja tal. E aí quando tu volta pra casa com 1000 sacolas que tu nem precisava e tu nem te dá conta, porque tu volta pra casa bem. Interessante a gente pensar sobre isso, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Solidão, atribuição, importância, né, das posses materiais, busca de alívio, resultado, impulsividade na compra. Jéssica, como evitar tudo isso? A gente tem que começar pelo começo. Minimizar a sensação de solidão. E aí nós voltamos num tema que eu já falei aqui inúmeras vezes, que é tempo de qualidade com as pessoas que nós amamos. Eu já falei um pouco no último episódio e eu disse que eu ia reforçar nesse, né? Quando nós discutimos viver uma vida melhor, hoje é unânime na ciência o entendimento de que viver uma vida melhor perpassa por ter bons vínculos afetivos, ter tempo de qualidade com as pessoas que a gente ama e que esses vínculos eles sejam significativos. Só que isso também exige esforço. Porque tu tem que empregar tempo, tu tem que empregar esforço, tu tem que ter interesse genuíno pela vida do outro para que haja comunicação. Então, construir vínculo afetivo forte para que tu não tenha a sensação de solidão é uma coisa que exige esforço. E o que acontece? Pessoas que são mais introvertidas, como eu, nós temos uma péssima tendência que é ir se afastando das pessoas. A gente vai se afastando. E eu não tô dizendo, e eu já falei várias vezes aqui, que nós precisamos ter inúmeros amigos. Não é isso. Mas nós precisamos entender quais são aquelas pessoas que são significativas para mim e que eu vou ter que sim investir tempo para que eu estabeleça um vínculo afetivo interessante e que isso vá me nutrindo e vai diminuindo essa sensação de solidão. E para aquelas relações que eu já tenho, por exemplo, digamos um casamento, qual seria o meu relacionamento ideal? Ele é possível? Ele não é? O que eu posso fazer para me aproximar mais desse relacionamento ideal? Um primeiro passo é o diálogo. Alinhar expectativas, né? Mas voltando a relações mais macros, assim. E por que eu falo isso com tanta convicção de investir tempo nesse tipo de coisa? Eu sou uma pessoa que eu tendo a ser mais reservada, eu tendo a ficar mais na minha.
Eu tendo a não ter muitas relações sociais. E aí eu comecei a falar sobre isso no último episódio, mas agora eu vou retratar de uma forma mais detalhada. O que acontece? Eu comecei a perceber que eu estava extrapolando no meu desconforto em termos de estar com pessoas. Eu fui sair, como eu disse no episódio passado, quem não viu, só recapitulando, eu fui com uns amigos num final de semana num hotel, o hotel era muito cheio, e eu fiquei perturbada. Aquela montanha de gente, aquela muvuca de gente e tal, eu voltei pra casa perturbada. Aí eu pensei, caramba, eu preciso melhorar nisso. Porque eu tô ficando muito sensível a pessoas. E eu tô vendo que isso tá extrapolando. Então como é que eu corrijo isso? Me expondo? E aí eu comecei a me esforçar para me expor mais, para estar em contato com mais pessoas, para estar conversando. Porque para vocês terem uma ideia, eu estava chegando num ponto de que o simples fato de conversar com algumas pessoas estava me fazendo ir para a cama como se eu tivesse com, sei lá, um tambor na minha cabeça. O simples fato de ter conversado. E não precisava muitas pessoas. Eu ficava pá. Caramba, gente, não tá errado isso. E aí eu comecei a trabalhar para me expor mais. Aí agora eu já estou bem melhor. Mas o que eu digo é que, assim, pessoas que são mais introvertidas têm que ter esse cuidado, porque por vezes tu vai olhar e dizer assim, as pessoas que não gostam de estar comigo. Não, é tu que te afasta das pessoas. É eu que me afasto das pessoas. Para que as pessoas estejam comigo, eu tenho que dar espaço para que elas possam estar comigo. E eu não estava dando. Então, isso é uma coisa muito importante nós percebermos, principalmente os introvertidos. Por vezes, nós é que vamos cultivando um ambiente de solidão. Então, nós temos que olhar e pensar, não, peraí, eu tenho que repensar isso, eu tenho que estruturar isso, eu tenho que... E aí, trabalhar um pouquinho mais essa minha perspectiva em relação a isso que tá me gerando desconforto, e eu tenho que melhorar isso. E aí eu trabalhei para melhorar isso. E para além disso, eu estava lendo um livro que se chama Boa Vida, eu já falei aqui dele várias vezes, e eu quero trazer alguns exercícios dele sobre essa questão de relacionamento. No livro, aqui eu peguei o telefone, porque a imagem do livro tá no telefone, eu não tô com o livro aqui, tá lá em casa. No livro ele faz uma proposta que eu achei que é muito interessante, até para que nós possamos entender primeiro como que tá o nosso universo relacional, para nós sabermos quais são as relações que nós queremos investir e quais são aquelas relações que, tipo, não faz sentido investir, entendeu? Que tem muita coisa assim também, não é forçar, porque agora eu preciso ver gente, eu preciso contatar gente para não me sentir só, porque solidão, por vezes tu tá rodeado de 1000 pessoas e ainda assim tu tá te sentindo só. Solidão tem a ver com a discrepância entre o que tu acha que é ideal e o que é real. Então, não é simplesmente sair por aí vendo gente que vai resolver a tua solidão, tá? Deixando isso muito bem claro. Só que eu julgo que tem alguns exercícios que são interessantes nesse processo para gerar uma reflexão mais direcionada. E aí eu começo com esse exercício. É um exercício para entender como que tá o teu universo social. Ele é um quadrante, então lá em cima tem pessoas que te energizam, pessoas que te desgastam. Então lá em cima energizam, aqui embaixo desgasta. Depois tem frequência alta e frequência baixa. Aí olha que interessante. Vai pensando quais são as relações que são frequentes e te energizam. E quais são as relações que te energizam, mas são raras e que tu precisa reforçar. Então, por exemplo, digamos, nossa, a minha mãe é uma pessoa que me energiza, assim. Nem sempre eu brinco com ela. A minha mãe é maravilhosa. Eu tô com saudade de minha mames. A mames, a mãe é uma pessoa muito agradável de estar junto, sabe? É uma pessoa que é agradável estar junto, conversar. Então é uma pessoa que me energiza. Mas eu vejo ela raramente. Embora quando ela vem aqui pra Floripa, ela fica bastante tempo, mas a gente mora a 800 quilômetros, então nós nos vemos pouco.
Então ela é energizante, mas rara. E aí são essas que daqui a pouco a gente pode pensar, tá, mas como é que eu posso tornar mais frequente, mesmo com a distância? Eu posso ligar mais. Embora isso eu já faça com bastante frequência. A minha mãe e o meu irmão são duas pessoas energizantes pra mim, assim, a gente tem um vínculo afetivo muito forte, mesmo que a gente more muito longe. Então, são duas pessoas que eu ligo com certa frequência e a gente fica conversando. Volta e meia dá 1 hora de conversa, assim, sabe? E justamente porque são pessoas energizantes, assim, pra mim. Então, é importante a gente aumentar a frequência dos contatos com pessoas que nos energizam. Aí depois vamos ver pessoas que nos desgastam. Tem pessoas que nos desgastam e que são frequentes, sei lá, colega de trabalho. Pode ser que tenha alguém que te desgasta profundamente no teu trabalho, mas que tu não tem o que fazer, porque tá no teu trabalho, tu vai ver essa pessoa todos os dias e não tem escapatória, digamos assim, né? Então tu tem que olhar e pensar assim, tá, como que eu posso lidar melhor com isso, a ponto de que não me gere um prejuízo relacional, né? Que eu não fique assim, tipo, meu Deus, não quero ver essa pessoa, né? Então, para minimizar o desgaste. E tem aquelas pessoas desgastantes, mas que tu vê pouco. E aí que realmente, né? O que eu acho que é mais importante, e que, por exemplo, pode ser que, antes voltando pro frequente e desgastante, pode ser que tenham pessoas que tu tenha o costume de ver, mas que tu começa a perceber que elas são desgastantes pra ti. Tipo, que não tá mais agregando. Quem viu o podcast passado, eu falei sobre construa relações que te motivem, que te tirem da zona de conforto, que se tu tá numa relação, num meio ambiente que o assunto é, sei lá, o Big Brother, sabe? Tipo, talvez não é mais o que tu quer. E aí tu vai ter que te esforçar pra conseguir novas relações. Então isso também é uma coisa que é interessante a gente pensar. Às vezes nós estamos em grupos que são desgastantes e frequentes que a gente tem que baixar a frequência. E desgastantes e raras, aí tudo bem. E aí outra coisa, né? É importante a gente entender também que por vezes esse desgastante é nós que tornamos aquele relacionamento desgastante, de chato que somos, fazendo uma autocrítica. Então será que não sou eu aqui a chata? Que enche o saco da pessoa, que quero controlar tudo, que quero mandar, que tem que ser do meu jeito, que isso e aquilo, e aí um relacionamento que era pra ser super leve e gostoso tá se tornando desgastante porque eu estou construindo esse ambiente desgastante. Então é importante também ter esse bom senso, né, pra que não fique achando que a culpa é sempre dos outros. Ah, é desgastante por causa que o outro não é legal, é desgastante... Não, daqui a pouco a culpa é minha. Bota, né, olha pro seu umbigo também e entenda o quanto dessa relação tá sendo desgastante porque tu tá construindo esse desgaste. E aí também trabalhar esse desgaste. Então esse é um primeiro ponto que eu acho que é legal a gente pensar, porque vai fazendo nós entendermos o que a gente quer investir mais, o que nós queremos reduzir para construir uma imagem mais interessante. E aí a gente entra num segundo exercício, que é fonte de apoio, tá? Qual é o objetivo? É identificar se você tem na sua vida relações que realmente constituam relações importantes e significativas. E no momento que a gente identifica que a gente tem relações importantes e significativas, a sensação de solidão diminui. Então, aqui pode ser que tu perceba que a tua sensação de solidão ela tá alta justamente porque tu não tem relações que te permitam estas coisas. Que coisas? Então, nós vamos fazer uma tabela, tá? Pra quem tá no YouTube, eu tô mostrando o telefone, é uma tabela. Mas eu vou dizendo a tabela e tu vai escrevendo aí num papel. De preferência, vai escrevendo num papel. Então, o que tu vai fazer? Na primeira coluna, é meu relacionamento com. Então, tu vai colocar o nome da pessoa. Tu pode colocar nome, tá? Por exemplo, eu vou começar o exemplo com o meu marido. Então, Guilherme. Segundo, minha mãe, Kátia. Terceiro, meu irmão, Bruno, tá? Então, vai ficar Guilherme, Kátia e Bruno. Segurança e proteção. Quem é que te dá segurança e proteção? O Guilherme. Então, e aí a gente tem que ir marcando o que aquela pessoa representa na nossa vida, certo? E porque se nós conseguirmos identificar, nossa, essas pessoas elas me dão isso,
tu vai percebendo, caramba, mas eu tô me sentindo só e tal, mas eu tenho, ou não, eu não tenho. É pra fazer uma análise crítica disso. Então, meus relacionamentos, comecei com os nomes, né? Guilherme, Kátia e Bruno, e agora eu tô indo coluna por coluna para que nós possamos ir marcando um X, o que cada uma dessas pessoas representa. Segurança e proteção. Guilherme. O Gui é realmente, sabe aquele marido que tu olha e diz assim, caramba, eu me sinto seguro, eu sei que eu posso contar, eu sei que aconteça o que acontecer, ele tá ali e vai resolver. Então o Gui me passa muito essa segurança. Aprendizado e crescimento. Acho que a minha mãe é a pessoa que mais me instiga a aprendizado e crescimento. Ela me desafia, ela me questiona. O Mano também é essa pessoa, assim. Sabe, assim, me confronta. O Mano e a mãe são bem confrontadores nesse sentido. E o Gui é aquela pessoa que vai fazer com que eu cresça, porque quando eu tenho medo de tomar algumas decisões, por exemplo, quando eu lancei a primeira turma da formação em finanças comportamentais, eu ainda não queria lançar, porque para mim eu ainda precisava fazer mais coisas, sabe? Aquela coisa de, não, mas eu preciso montar mais isso, preciso montar aquilo. E o grande disse, não, vai ser nessa data que tu vai lançar. Talvez se não fosse por empurrão dele, eu nunca teria lançado. Eu estaria até hoje, não, mas peraí, tem que ver mais isso, mais aquilo outro. Então ele também instiga nesse tipo de crescimento. Mas a mãe e o Mano, o crescimento que eles me instigam é muito mais nesse sentido de autocrítica interna, assim, sabe? A mãe, muito nessa construção de aprendizado, de estudo, ela me instiga muito nisso. Vínculo emocional e confiança. Acho que os três, o Gui, a mãe e o Mano, tem muito essa coisa de vínculo emocional e confiança, assim. Vínculo emocional muito forte. Eu sei que todos eles, assim, nós temos esse vínculo muito forte e uma confiança muito forte de que aconteça o que acontecer, a gente sabe que pode contar e que a verdade vai ser dita mesmo que ela seja, por vezes, ruim, né, digamos assim. Senso de identidade e experiência compartilhada. É meio que, quais são as pessoas que fazem com que tu se sinta tu mesmo? Eu acho que o Gui é muito essa pessoa, assim, eu consigo ser autêntica. E eu acho isso tão legal. Com a mãe também, bem forte. Com o Mano um pouco menos, porque por vezes o Mano é tão crítico que daí eu penso, tá, deixa assim, não vou nem entrar em não vou nem entrar em discordâncias. E aí eu minimizo, assim. Mas eu acho que isso é muito legal, assim, num relacionamento amoroso, quando tu consegue ser tu mesmo e tu vê que aquela pessoa, ela ama tu como tu é. E com o Gui eu consigo ser eu acho isso muito, muito importante. Então, senso de identidade e experiência compartilhada, o Gui, sem dúvida, seria o principal aqui. Intimidade romântica, o Gui, obviamente, né? Então, a gente tem essa intimidade romântica, esse vínculo afetivo muito forte. A gente diz, engraçado, esses tempos estávamos na academia, e aí alguém nos olhou e disse assim, ai, que lindo um amor recente. A gente deu risada, né? Recente. Esse ano nós fazemos 20 anos juntos. E a gente tem um brilho no olhar, de olhar um pro outro. Então essa intimidade romântica, ela realmente existe. Ajuda teórica e prática. Aí depende do que a gente vai pensar, né? Mas eu acho que em certa medida os três me dão ajuda tanto teórica quanto prática. Assim, teórica, acho que do ponto de vista psicológico, a mãe estuda bastante, então nós discutimos bastante essas coisas. Do ponto de vista prático, o Mano e o Gui talvez ainda mais. E diversão e relaxamento, acho que o Gui é uma pessoa que eu brinco que de tédio eu não morro. Então ele é aquela pessoa que tá sempre não, assim, mas é bobão, assim, brinca, se diverte, a gente ri, a gente joga tênis junto, E a mãe e o Mano são muito engraçados, porque por vezes parece que eles... Eu brinco, ixi, tomou dopamina hoje. O Mano, quando ele tá de bom humor, ele, assim, parece um palhaço. Ele é irônico. E a mãe parece que toma dopamina. Ela começa a falar e não para, eu morro rindo com ela. Então, acho que não é todo... O mais constante é o Gui, mas a mãe e o Mano tem vezes que apresentam essas características. E essa é a tabelinha. Então, a tabelinha é para que tu veja, dentro dessas dimensões, se tu tem pessoas às quais tu consegue adicionar ali
e ver, caramba, eu tenho dentro dessas áreas, né, pessoas as quais eu consigo sinalizar que são relevantes para mim e que tem esse nível de significado nessas relações. E quanto mais pessoas nós estivermos dando check nessas categorias, significa que menos risco de nos sentirmos só. E isso vai fazer com que também nós tenhamos uma regulação nas nossas compras melhor, que é, no final das contas, o que a gente vem discutindo. Então, só sintetizando a tabela é, na primeira coluna, meu relacionamento, e aí da segunda para frente, meu relacionamento, no caso, o nome da pessoa, e da segunda para frente, nós temos aí as categorias, que vão ser segurança e proteção, aprendizado e crescimento, vínculo emocional e confiança, senso de identidade e experiência compartilhada, intimidade romântica, amor e sexo, ajuda teórica e prática e diversão e relaxamento. Então, são essas as categorias que estão aí sendo discutidas, e é interessante também a gente pensar que não só é importante eu ter pessoas as quais eu consiga caracterizar isso, quanto também é importante eu ser para as pessoas isso, né? O quanto eu tô sendo aquele que o outro olhe e diga assim, essa pessoa me passa segurança, essa pessoa me passa confiança. Então isso é importante também nós levarmos em consideração, né? Não só, por isso que eu disse antes, talvez nós sejamos os chatos que não estamos permitindo que aquela relação ela seja uma relação que some, que seja agradável. Talvez nós que estejamos fazendo com que aquele vínculo seja ruim. Então, nós temos que também ver a nossa meia-culpa e entender o que está ao nosso alcance para otimizar. Mas, enfim, nós pensarmos sobre isso, e eu acho que fazer essa tabelinha faz com que nós possamos refletir. Será que eu tenho relações que realmente me subsidiam tudo isso? Será que eu estou proporcionando isso para as pessoas? E se a resposta for não, tá na hora de se expor, tá na hora de construir. Isso não é um fardo que tu olha e diga assim, meu Deus, então eu vou morrer assim. Tu vai ter que ter disposição de olhar para isso e de pensar assim, poxa, eu tô disposto a construir relações verdadeiramente ricas, significativas, de grande importância, que vão me beneficiar em vários sentidos da vida. E, por tabela, vão me beneficiar também se eu for uma pessoa que me enquadro nos aspectos que a gente falou em relação à solidão e consumo, vão me proteger também. Porque eu vou perceber que não é no consumo que eu vou buscar, que eu vou conseguir encontrar afeto. O afeto nós encontramos nas relações. E essas só são construídas a partir do momento que nós possamos regá-las diariamente. Então, que esse episódio seja um episódio de reflexão para que você possa regar mais aquelas relações que são importantes para você. Isso, sem dúvida nenhuma, vai te construir uma vida melhor e vai fazer com que também tu diminua a importância que tu dá, muitas vezes, para coisas materiais que por vezes não são nem necessárias e que tu simplesmente está comprando porque tu tá te sentindo aliviada. Tá certo? Que fique aí essa reflexão e que fique mudanças também, né? Não é só refletir, mas é o que eu preciso fazer para mudar. Como que eu posso me esforçar? E aí, para começar, a sugestão é: tenha interesse genuíno pela vida do outro. Como é que tu tá? Como é que eu posso te ajudar? Mas não é esse como é que eu posso te ajudar, assim, vazio. É aquele real. Como é que tu tá te sentindo? Tenha interesse genuíno pela vida do outro. Isso vai te aproximar das pessoas. Tá certo? Meu muitíssimo obrigada por mais este episódio. Espero que tu tenha gostado. Eu gostei bastante. Que você tenha um bom fim de semana. Curte, compartilha esse podcast. Se você acha que foi um podcast que te gerou boas reflexões, boas autoanálises para si, para suas pessoas, compartilhe com aqueles que tu acha que também vão se beneficiar. Comenta,
É o que eu disse no outro episódio, a gente está passando por uma fase que está difícil fazer com que os vídeos eles ganhem um determinado alcance, então eu peço a colaboração de vocês na interação, porque todos os algoritmos, né, seja no Instagram, seja no YouTube, eles se beneficiam e eles beneficiam o produtor de conteúdo a partir do momento que tem interação, porque daí ele entende que aquelas interações mostram que aquele conteúdo é relevante. Então eu preciso do apoio de vocês para que a gente consiga fazer com que isso perdure no longo tempo, para que a gente consiga que o Mais Que Finanças alcance mais pessoas. O meu compromisso é trazer um conteúdo de qualidade, mas eu também preciso do apoio de vocês com essas interações. Eu sei que é chato, mas é aquela coisa, né? A gente tem que jogar o jogo do jeito que é. E senão tu sai fora do jogo. E o jogo na internet é da interação. Então, que nós possamos construir juntos isso, que eu possa contar com o teu apoio nesse sentido. Tá certo? Meu muitíssimo obrigada e até a semana que vem.